Bom, pessoal, então no exercício 3 nós temos assim, ó. Elabore um fluxograma que utilize os ingredientes listados abaixo para fazer um sanduíche de presunto, queijo e manteiga. Então os ingredientes são um pão francês, duas fatias de pão de forma, queijo fatiado, presunto fatiado, manteiga e faca de cortar pão. Então você vai fazer um fluxograma utilizando, né, assim, de como fazer um sanduíche, utilizando todos esses ingredientes. Então, o fluxograma é você montar algo, né, passo a passo, através de simples, através de um desenho, de um esquema. Gente, uma coisa importante que, ó, que vocês têm que saber é que um fluxograma, a gente tem três tipos de figuras que a gente coloca para esquematizar. De início e fim, a gente coloca como se fosse um retângulo arredondado, ou um círculo achatado assim. Isso é só para o início e para o fim. Quando a gente vai falar de alguma ação, algo que está acontecendo, é um retângulo. E quando a gente vai tomar alguma decisão, é uma pergunta, a gente usa um losango. Ok? Então, bom, vamos lá. Se a gente vai fazer um sanduíche, eu tenho pão francês, duas fatias de pão de forma, queijo fatiado, presunto fatiado, manteiga e faca de cortar pão. No meu sanduíche, o queijo fatiado ele vai estar, o presunto fatiado ele vai estar e a manteiga vai estar. Agora eu preciso de escolher entre o pão francês e as fatias do pão de forma. Então vamos lá, montando o fluxograma. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Pegar o pão. Então você vai escrever assim, ó, pegue o pão. Como é de início, a gente vai usar esse símbolo aqui, meio que circulado aqui. Depois de pegar o pão, aí eu te pergunto, qual pão que você pegou? Foi o pão francês ou o pão de forma? Então a gente põe a setinha para o próximo passo e a gente faz a pergunta. Vou fazer a seguinte pergunta: escolheu o pão francês? Deixa eu pôr o pão francês aqui, escrever aqui embaixo para ter mais espaço. Escolheu o pão francês. Agora eu coloco o losango, porque aqui é uma pergunta e eu vou ter duas alternativas saindo daqui. Como que eu posso responder? Você escolheu o pão francês? Eu tenho duas respostas, ou sim ou não. Se eu escolhi o pão francês, se a resposta foi sim, eu coloco, tá vendo? A opção aqui eu posso colocar assim, ó. Também, né? Na verdade, ó. Eu começo a setinha, escrevo sim, e aí eu termino a setinha. Se eu escolhi o pão francês, o que que eu vou ter que fazer? Para eu fazer um sanduíche, eu tenho que cortar meu pão no meio, né? Então eu vou escrever cortar o pão ao meio. Isso é uma ação, pessoal. Então eu uso o retângulo aqui. Né? É uma ação, ela não vai terminar aqui. Porque eu cortei meu pão no meio, eu não terminei meu sanduíche. Eu continuo. Só que antes da gente continuar, vamos voltar aqui para a pergunta. Pois o sim, né? E o não? O que que é? O não, então, é o pão que eu peguei foi o pão de forma. Aí, se eu tô ou com pão de forma ou com o pão francês, o que que eu faço agora? Com a faca, eu vou passar a manteiga nas fatias de pão. Então, porque se for o pão de forma, já tá as duas fatias, beleza? Se for o pão francês, eu vou ter cortado o pão ao meio e eu vou ter duas fatias de pão. E aí, tudo que eu vou fazer agora para o meu sanduíche, independente se é pão francês ou pão de forma, vai dar na mesma, né? Então vamos lá, eu escrevo com a faca passar manteiga nas fatias de pão.
com a faca, passar manteiga nas fatias de pão. Isso é uma ação. Eu não terminei o meu sanduíche aqui, portanto, isso vai ser um retângulo. Tá ficando feio o meu retângulo, né? Depois que eu passei manteiga, o que que eu vou fazer? Ou eu vou colocar o queijo ou o presunto. Aqui, pessoal, independente qual que você colocar primeiro, ou o presunto ou o queijo, vai dar na mesma. Então, vou colocar primeiro o queijo, colocar o queijo entre as fatias de pão. Depois que eu coloquei o queijo nas fatias de pão, vai ser a hora de eu colocar o presunto. Colocar o presunto nas fatias de pão. Depois que eu coloquei o meu presunto, é só eu fechar o meu sanduíche. E aí vai ser a última coisa que eu vou fazer, né? Feche o sanduíche. Como é a última coisa que eu vou fazer, eu coloco o arredondadinho aqui, tá vendo? No final do meu fluxograma. Então, vai ficar assim, ó. Então, pessoal, aqui eu tenho, ó, o meu esqueminha, tá? O meu fluxograma de como montar um sanduíche, né? De como fazer um sanduíche. Beleza, galera? Então é isso aí. Quem tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Desconsidere aí a estética do que ficou o exercício, né? Que ficou o meu fluxograma. Do jeito que eu tô com o celular aqui gravando, não tem como eu pegar uma régua para fazer bonitinho. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. Bora para o próximo exercício.